Quero que você abra a sua Bíblia, juntamente comigo. Livro de Provérbios. Nós estamos hoje em mais uma palavra sobre a nossa série que tem por título Sabedoria para a Vida. E hoje nós queremos ler Provérbios, dos versículos 6 até o versículo de número 11. Na semana passada, nós lemos Provérbios 6, do 1 ao 5, e falamos sobre, por que não ser fiador, avalista, ou por que não emprestar o seu nome? Qual é o conselho da Bíblia sobre isso? E hoje nós vamos continuar a leitura, lendo a partir do verso 6 até o versículo de número 11. Provérbios capítulo 6, verso 6. Os que encontraram, digam, eu encontrei. Diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas próprias provisões no verão. Na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Amém? Senhor, muito obrigado. Estamos aqui diante da Tua palavra e subordinados à autoridade do Teu Espírito Santo. Pai, fala conosco. Queremos ser instruídos, orientados, exortados por essa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada afiada dos dois lados. Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, Provérbios, o famoso livro da sabedoria, tratando sobre os assuntos mais diversos da vida, abre uma pauta nesse capítulo para falar sobre uma das coisas mais importantes da existência humana, que é o trabalho. Há uma compreensão sobre o trabalho que é decorrente de uma deturpação sobre o plano de Deus. Há pessoas que entendem que o trabalho é fruto da queda. Há pessoas que acham e encaram o trabalho como aquela coisa negativa, pensando que se o homem não tivesse pecado, não tivesse caído, eles estariam num paraíso, numa chácara, deitado numa rede até hoje. Só que quando a gente lê Gênesis, a gente se dá conta que o trabalho não é fruto da queda.
Ao ler Gênesis capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz que ao criar os seres humanos, Deus disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, supervisionem tudo. Quando a gente vai para o capítulo 2, Deus foi ainda mais específico. No capítulo 2, no versículo de número 8, a Bíblia diz que o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis. E o versículo 15 do capítulo 2, isso é antes da queda, porque a queda é só no capítulo 3. A Bíblia diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para ficar deitado, olhando os passarinhos. É isso? Não. A Bíblia diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. E para que mais? Para cultivá-lo. Ou seja, o trabalho não é uma consequência da queda. O trabalho faz parte do plano inicial de Deus para o ser humano. Deus deu ao ser humano uma tarefa. E a tarefa do ser humano deveria ser cuidar daquilo que Deus já havia feito crescer, mas ao mesmo tempo, Deus dá uma outra tarefa, que quando aquilo que ele havia feito crescer morresse, ele teria que cultivar. Ou seja, o trabalho do ser humano ele está dividido entre preservação e criação, e plantio. Está dividido entre aguar, regar, mas também implantar. Fazer ou trabalhar naquilo que o Senhor havia ordenado fazia parte da missão do ser humano. E cumprir essa missão estaria fazendo parte do plano inicial de Deus, que era ter o ser humano satisfazendo-se em Deus através do exercício da sua missão. Agora, o que aconteceu com a queda? Com a queda, o trabalho do homem se tornou um pouco mais difícil. E o capítulo de número 3 diz que, por causa da queda, agora a terra tem consequências, e o trabalho do ser humano seria acompanhado de suor. Então, o que Deus acrescentou com a queda não foi o trabalho, foi o suor. Foi o cansaço, a fadiga. Mas para o trabalhador que transpira, que se cansa, que trabalha, que se empenha, existe uma outra coisa que Deus criou, que se chama descanso.
O sábado é um presente de Deus. O descanso é uma dádiva de Deus. Para quem? Para o trabalhador. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma distinção entre descanso e ócio. O descanso é diferente do ócio. Em que sentido, pastor? O descanso é diferente do ócio, porque o descanso é a pausa após o trabalho, mas o ócio é o descanso de quem não trabalhou e, portanto, não tem que descansar, porque para descansar tem que primeiro trabalhar. Deus não colocou o sétimo dia na frente, Deus colocou o sétimo dia por último. Porque primeiro a gente trabalha, depois a gente descansa. E quando a gente não entende isso, a gente começa a viver abaixo daquilo que Deus queria que a gente vivesse e desfrutasse. Então, o ócio é o descanso desnecessário. E, voltando para Provérbios 6, o autor desse texto, ele vai começar com um imperativo, com uma orientação, com um convite. E o convite é 6:6 de Provérbios. Observe a formiga, preguiçoso. Ou seja, tem momentos que Deus manda o ser humano olhar para cima, tem momentos que Deus manda o ser humano olhar para o lado, tem momentos que Deus manda Abraão olhar e contar as estrelas, tem momentos que Deus manda o ser humano olhar para dentro de si. Por exemplo, nós lemos todos os meses, no início do mês, na ceia, que o ser humano deve examinar a si mesmo. Mas essa é uma das partes na Bíblia em que Deus manda o ser humano olhar para baixo. Só tem uma circunstância na Bíblia em que Deus manda alguém olhar para baixo. É quando Deus manda, através da inspiração ao sábio, o preguiçoso olhar para o chão, a fim de que ele aprenda com a formiga. E existem algumas lições que a gente pode e deve aprender com a formiga, segundo esse texto. Primeira lição que a gente aprende com a filosofia de vida da formiga. A formiga, ela é diligente em seu trabalho. Ela trabalha e não se queixa. Ela não reclama. Se a tarefa é dura, ela trabalha. Se a tarefa é mais tranquila, ela trabalha. Se você para, como eu tenho certeza que qualquer pessoa já fez, porque você já foi criança, e criança faz isso, eu já fiz. Se você se abaixar e olhar, ficar observando uma formiga, ela trabalha. Mas se você se levantar e for embora, ela continua trabalhando. A formiga não para de trabalhar quando você deixa de supervisioná-la. A formiga não trabalha só na sua frente. A formiga, ela trabalha em todas as circunstâncias. Ela é diligente.
Mas uma segunda lição que que podemos aprender com o estilo de vida, a filosofia da vida da formiga, é que a formiga nunca desiste. Se você fizer um teste, como eu tenho certeza que talvez aqui, quando criança, talvez já tenha feito, é que a gente, quando é criança, a gente se abaixa, a gente coloca alguma coisa no percurso da formiga. Mas se você fizer isso, a formiga não vai parar e voltar. Se você jogar água no lugar onde ela passa, ela vai dar a volta e vai continuar. A formiga, ela não desiste fácil. Ela não desiste em hipótese alguma. Porque ela tem uma meta, ela tem um objetivo. Ela vai dar um jeito de passar. Se ela não conseguir passar por cima, ela passa por baixo. E se ela não conseguir passar por baixo, ela passa pelo lado. Mas ela passa. Ela não volta atrás. Que filosofia interessante da gente persistir até a gente alcançar o nosso objetivo. Quantas vezes a gente desiste fácil? Quantas vezes a gente não consegue superar os obstáculos? Quantas vezes a gente não consegue ir até o final? Quantas vezes a gente para no meio do caminho? E nesse momento Deus está olhando para nós, olhando para um ser humano como eu e você, acima de 1,60 m, 1,50 m de altura, com um peso infinitamente maior que o da formiga, e Deus fala para a gente: ei, você não tem inteligência que a formiga, ou melhor, a formiga não tem inteligência que você tem, a formiga não tem o tamanho que você tem, a formiga não tem a força que você tem, a formiga não tem os neurônios que você possui, a formiga não tem a criatividade que você tem, mas com tudo isso que você tem, você ainda é capaz de desistir fácil. Então, se ajoelhe, ou então sente no chão, não sente em cima da formiga, mas sente do lado dela, e aprenda com ela. Porque não tendo essa criatividade, não tendo esse tamanho, não tendo essa força que você tem, ela tem uma persistência que você deveria ter. Ela não desiste, ela não para. E muitas vezes nós somos facilmente bloqueados, às vezes pelos nossos próprios pensamentos. Às vezes somos barrados pela opinião de outro. Alguém chega para você, bota defeito no que você está fazendo, e aí você para, já é motivo para você parar. De repente você fica sabendo que alguém falou uma coisa que você não gostou, e aquela pessoa tivesse falado de você, você já quer parar de vir, de servir a Jesus, de vir à igreja. Como a gente para fácil, como a gente desiste fácil. Eu tive a oportunidade de conhecer um professor, quando eu estava me preparando para concurso, que eu passaria depois, e naquela ocasião ele contou a história do seu pai. Seu pai, naquela ocasião, ou melhor, naquela ocasião estava desfrutando de uma determinação que ele havia tido. E olha como começou a história do pai desse professor que eu tive. Ele estava na casa dos 50 a 60 anos, vendendo balas, chiclete, em frente
a um fórum do Rio de Janeiro. E todos os dias, vendo entrar e sair daquele fórum, homens engravatados, com ternos elegantes, descendo de carros luxuosos. E um dia, um certo homem daqueles parou e não só comprou algo dele, mas deu atenção para ele, conversou um pouco com ele. E ele aproveitou para fazer a pergunta que ele tanto gostaria de fazer, e ele estava com a oportunidade de realizar. Ele falou: doutor, o que eu faço para ser como o senhor? Ele falou: você tem qual grau de estudo? Ele falou: doutor, eu estudei até a 4ª série. Será que é possível chegar aí? Ele falou: é. Você primeiro precisa terminar o seu ensino fundamental, naquela época até o 8º ano, 8ª série. Depois você vai passando, você vai se matricular no ensino médio. Depois, você tem que se inscrever no vestibular, passar e entrar na faculdade. E depois, você tem que terminar o curso, fazer uma prova para a OAB. E passando nessa prova, você começa o exercício da sua profissão. E depois de um certo tempo de exercício da profissão, você pode se candidatar para uma outra prova de concurso público para oficial de justiça. Falou: não, eu não quero ser oficial de justiça, eu quero ser juiz. O homem olhou para ele, aquele vendedor de balinha, falou: você tem essa determinação? Falou: tenho. E aquele homem, aos 50 e poucos anos de idade, saiu dali sabendo o que ele tinha que fazer. Procurou um ensino com supletivo, se inscreveu e começou a estudar. Terminou através de supletivo o ensino fundamental, foi para o médio. E quando ele foi para o médio, que terminou também através de supletivo, ele começou e se inscreveu já na casa, já liberando os 60. Ele se inscreveu para o vestibular da Estadual e da Federal do Rio de Janeiro. Aí ele fez um vestibular e adivinha qual foi o resultado? Ele não passou. Aí ele fez o segundo vestibular. E agora, imagina qual foi o resultado? Ele não passou. E ele fez o terceiro vestibular. Mas agora ele não passou. E fez o quarto. E fez o quinto. E fez o sexto. Como ele fazia sempre para estadual e para federal, ele conseguia fazer 2 provas no começo do ano e 2 no meio. Então alguém disse para ele, falou: rapaz, desiste. Falou: não, eu não vou desistir. Fez o sexto, o sétimo, o 8º e no 9º. Ele ainda não tinha passado. Mas no 10º vestibular ele passou. E ele entrou para cursar direito. E o curso que levaria em torno de 5 anos para ele terminar, ele levou quase 9 anos para concluir. Por quê? Porque ele trabalhava, continuava vendendo as coisas na rua. Agora na faculdade, as pessoas compravam, ajudavam ele. Mas beirando os 70 anos, quase, aquele homem conseguiu concluir o curso, passou na OAB, e depois
ele começou a esperar o tempo trabalhando e esperando o tempo para passar no concurso para juiz. Por ocasião daquela aula que eu estava tendo naquele dia, aquele professor estava dizendo para a gente: meu pai, na casa dos 70 e poucos anos de idade, é hoje, naquela época, de uma vara, agora eu não lembro se era Lusiânia ou Braslândia, era uma dessas duas. Aquele homem que vendia balinha em frente ao fórum do Rio de Janeiro, aos 50 e poucos anos de idade, 20 anos depois, ou 20 e poucos anos depois, estava sendo juiz em uma das varas da região do Centro-Oeste. Isso foi em 2008, mais ou menos. Quando eu ouvi esse relato do filho desse juiz. Mas a gente não. A gente sempre acha que não há mais idade para a gente fazer as coisas. Então, a segunda lição que nós aprendemos com a filosofia de vida da formiga é que as formigas nunca desistem. Terceira lição, que ao nos curvarmos, nós podemos aprender com a formiga. Isso está no versículo de número 8. Olha aí o verso 8. A formiga armazena as suas provisões quando? No verão. E na época da colheita, o que ela faz? Ajunta o seu alimento. Essa é outra perspectiva para se olhar a vida. É claro que a gente não tem que ficar demasiadamente preocupado com o futuro, mas a gente precisa se preocupar sim com ele. Ou seja, somente o ser humano, com toda a inteligência que ele tem, quem acha aqui que é mais inteligente do que uma formiga? Quem acha? Nós somos. Pode levantar a mão, você é mais inteligente que uma formiga. A formiga não tem um pingo da inteligência que você tem. Mas tem uma coisa que a gente precisa aprender com ela. Outra mais. A gente, com toda essa inteligência, ainda chega ao ponto da ingenuidade de achar que o verão vai durar para sempre. Tem gente que nunca se prepara para o futuro. Tem gente que nunca pensa no amanhã. Tem gente que nunca se prepara para o tempo da sua aposentadoria. Tem gente que nunca se prepara para o dia em que ele precisará ficar em casa descansando por causa de uma enfermidade. Tem gente que acha que não vai adoecer nunca. Nunca guarda dinheiro para isso. Se ele adoecer, ele não tem um centavo no bolso para comprar remédio. Tem gente que acha que a bonança vai sempre permanecer. E aí nisso a formiga dá um show na gente. Porque mesmo não estudando sobre as estações do ano, ela sabe que numa parte do tempo tem verão, mas tem uma outra que é inverno. E sabe o que ela faz? Ela trabalha o máximo que ela pode no período de bonança, no período de fartura. E quando chega o momento da necessidade, ela tem para desfrutar. Pense para além do verão, porque uma hora o verão acaba.
uma hora a saúde acaba, uma hora o vigor acaba, mas a gente nunca pensa nisso, a gente não se prepara para isso, a gente fica o tempo inteiro dependendo desse programa sucateado do governo de previdência social, achando que isso vai ter o resto da vida. O brasileiro não se programa para o futuro, não se prepara. Então, é por isso que quando chega um momento de crise mundial como esse, os países de terceiro mundo são os que mais sofrem, porque são nesses lugares onde as pessoas menos pensam no amanhã. A gente não se prepara para o dia da necessidade. A gente vai usando o que tem e descansando no verão, quando o verão é para a gente aproveitar para trabalhar. Deixa para descansar no inverno, deixa para descansar no sábado, deixa para descansar no domingo. Que tal a gente aproveitar? Hoje, claro que nós estamos num momento difícil, porque nós estamos vivendo um inverno no Brasil. Mas muita gente foi pega de surpresa. Outros não estavam esperando esse momento. Quer dizer, todos foram pegos de surpresa, todos. Mas alguns estavam mais preparados do que outros. Quarta parte da filosofia de vida da formiga. As formigas pensam no verão durante o inverno. Ou seja, você fala, pastor, isso é igual que o senhor acabou de falar. Não, a anterior é, as formigas pensam no inverno durante o verão. Enquanto está o período da bonança, ela sabe que pode chegar um dia e que ela não vai conseguir colher o alimento. Então o que ela faz? Ela colhe logo, traz para dentro do formigueiro o que ela pode, o máximo que ela pode, ela não para. Já percebeu que tem gente que trabalha, come o que ganha, quando acaba ele vai atrás de mais? Já percebeu que é típico da cultura brasileira a pessoa receber a sua demissão e aí alguém pergunta para ela, você não vai entregar currículo? Ela fala, não, porque eu vou ter o seguro-desemprego durante 6 meses. Quer ficar escanchado no governo, dependente do governo. Tem gente que tem essa cabeça. Aí ele recebe proposta de emprego e ele rejeita. Por quê? Ou então ele tenta negociar com o patrão para ele trabalhar sem fichar. Por quê? Porque ele quer enganar o governo e receber o salário e o seguro-desemprego. Preguiçoso. Quem pensa assim é preguiçoso. Né? Sanguessuga. Ele não tem a capacidade. Isso, aquele que ainda quer trabalhar, aquele que ainda aceita, porque esse ainda está na vantagem, mesmo estando no erro. Ele ainda está um pouco além do preguiçoso mórbido, porque ele pelo menos ainda aceita fazer um bico, mas não aceita ser fichado. Agora, o preguiçoso mórbido, do qual a Bíblia está dizendo, esse ele não aceita nada. Ele fala, agora eu vou descansar os 6 meses. E não vai em busca de emprego. Quando termina o seguro-desemprego, aí ele sai para entregar currículo. Se sair, porque agora ele já está acostumado
a dormir até 10 horas da manhã, tá certo? A ter a comidinha no prato. A Bíblia é muito boa para isso. Por quê? Porque a Bíblia tem um monte de instruções para o preguiçoso, para aquele que não quer trabalhar, para aquele que não quer se esforçar. Olha, algumas passagens da Bíblia sobre a preguiça. Primeiro, Provérbios 31 e 27. Cuide dos negócios da sua casa e não dê lugar à preguiça. Eclesiastes 10 e 18. Por causa da preguiça o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. O preguiçoso é capaz de ficar debaixo da goteira, mas ele não se levanta para ir trabalhar e arrumar aquilo. A casa pode cair em cima dele. Provérbios 13, verso 4, olha aí que o preguiçoso consegue. O preguiçoso deseja, olha, o preguiçoso deseja. O preguiçoso deseja, é incrível, né? Porque podia não desejar nada. O preguiçoso não tem direito nem de desejar as coisas. Mas ele deseja. E olha o que a Bíblia diz, olha o que ele consegue. Nada. Mas os desejos daquele que é diligente, determinado, o que acontece? Eles não são satisfeitos. Eles são o quê? Muito satisfeitos. Eles são amplamente satisfeitos. O preguiçoso, Provérbios 19, 24, põe na tela, por favor. O preguiçoso só tem uma coisa que ele sabe fazer. E que ele gosta de fazer. A Bíblia diz que o preguiçoso gosta de pôr a mão no prato. Olha aí, o preguiçoso gosta de comer, não é? Podia não gostar. Podia não gostar. Porque olha o que a Bíblia diz, o preguiçoso põe a mão no prato. Mas se brincar, até para levar a colher na boca, ele tem preguiça. É o que a Bíblia está dizendo. Agora olha o que Paulo diz para essa turma. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Põe aí a partir do verso 9. Põe o início do texto, é isso aí? Verso 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, Também não coma. como é? Também não coma. Também não coma. Olha aí, um conselho bom para o preguiçoso: parar de comer. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Mas o preguiçoso, ele tem um estilo de vida tão miserável, que ele ainda é capaz de não trabalhar, comer e reclamar. Ele ainda reclama. O preguiçoso, ele ainda espera que a mãe ou que a mulher coloque a comida no prato. Chega o horário de comer, se não tiver a comidinha pronta, ele reclama. Olha aí, também não coma. Verso 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão o quê? O que é o ócio?
É o descanso de quem não trabalha. É a inatividade de quem não trabalha. O ócio é diferente do descanso sabático. O descanso que Deus criou lá em Gênesis é para quem trabalha. Quem trabalha tem que descansar. Descanso merecido. O ócio é a inatividade daquele que não trabalhou primeiro. É ociosidade. É diferente de uma pessoa que já trabalhou, chegou ao período da sua aposentadoria, ok. Ele trabalhou. Mas o preguiçoso, ele já está reclamando do governo, porque não vai ter aposentadoria quando ele chegar aos 65 anos. Mas se ele nem trabalhou, devia aposentar nunca. Devia cortar esse negócio aí de dar remuneração por idade para quem não trabalhou nunca na vida. Agora, pois ouvimos que alguns de vocês estão o quê? Ociosos. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Não trabalhando. Mas tem uma coisa que ele faz. Ela faz. Olha a coisa que o preguiçoso gosta de fazer. Quem é que está dizendo isso? Sou eu ou é a Bíblia? A Bíblia está dizendo que o ocioso, a ociosa, gosta de trabalhar, sim ou não? Não. 2 Tessalonicenses 3:11. 2 Tessalonicenses 3:11. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida dos outros. Não é isso que diz o texto? Põe o verso 12. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Se a terceira lição para a gente aprender com a formiga é aquela que eu disse, no verão pensa no inverno, a quarta é o contrário. No inverno, pensa no verão. Como é isso? É importante, durante o inverno, a gente se lembrar que o inverno vai passar. Quem está no verão sabe que a dificuldade vai chegar. Quem está no verão, quem está na vida boa, sabe que a dificuldade um dia vai chegar, tem que ter essa consciência. Mas quem está no inverno também pode pensar e esperar o quê? Que a dificuldade vai passar. O inverno vai passar. Espere, planeje, trabalhe. Sabe uma coisa interessante? É que mesmo no inverno as formigas dentro do formigueiro não param de trabalhar. Elas não trabalham muito externamente, pegando alimento e trazendo, porque elas já pegaram. Agora elas vão fazer um trabalho mais interior, dentro do formigueiro. Se uma frente fria chegar nos primeiros dias da primavera, elas se recolhem mais um pouco, mas elas sabem que o inverno acaba, o inverno não dura para sempre. E essa é a certeza que a gente tem, que o momento difícil vai passar, que Deus vai nos dar verão de novo, e quando Deus nos der verão, se prepare para você não passar por dificuldade de novo, ser pego de surpresa. Quinta lição para aprender com a formiga. Quanto uma formiga deverá juntar durante o verão para passar o inverno? Quanto que ela deve juntar? Quanto é? Ela junta tudo que ela consegue. Tudo que ela consegue. Tem sempre uma ação positiva. Agora observe Provérbios 6 de novo, 6 e 6. 6 e 6.
Observe a formiga de fogo. É isso que a Bíblia está dizendo? Observe a formiga preta. Observe a formiga de doce. Observe a formiga de sal. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Mas pastor, um homem tão inteligente como esse está dizendo que toda formiga é igual? Não, ele não está dizendo que toda formiga é igual. O que ele está dizendo é que, independente do tipo da formiga, elas têm características parecidas, algumas delas. Por exemplo, uma das características da formiga, olha aí, verso 7. Olha o verso 7. Ela não tem chefe e nem governante. Olha que interessante. Esse negócio de ter supervisor, coordenador, é coisa dos homens. Formigas não têm isso. Para que serve um supervisor? Observar. Para supervisionar, para saber se você está fazendo o seu trabalho, para te cobrar. Ele é pago para cobrar você quando você não estiver fazendo como deve fazer. Quem precisa disso é quem? É gente. Formiga não precisa. Porque para uma formiga, tarefa dada é tarefa cumprida. Ela não precisa, você nunca vai ver. Ó, uma coisa, pode se ajoelhar no chão e seguir o caminho de uma formiga. Você nunca vai ver uma do lado da outra. Olha aqui, você nunca vai ver. Nunca vai ver, tá? Uma formiga levantando o pezinho dela, a folhinha dela, e a outra dizendo assim: vamos lá, vai lá, mais força, vai lá. Formiga não precisa de personal trainer. O que mais que ela não precisa? Meu nome da figura aí que está na moda aí? Coach. Formiga não precisa de coach. Bora, você vai conseguir. Vamos lá. Você consegue? Não, não consigo. Você consegue. Formiga não precisa disso. Porque Deus deu uma missão e a formiga faz aquilo que Deus colocou no instinto dela para fazer. Ela sabe que aquilo que ela faz como cumprimento daquilo que Deus deu para ela, como missão. Ela pode nem imaginar que existe um Deus, mas ela faz aquilo que ela foi criada para fazer. E a gente? E a gente? Oh, mas seria maravilhoso na igreja se todo mundo aprendesse essa lição com a formiga. Só essa estava boa. Só precisava essa. Você entregar um cargo no início do ano para aquela equipe que vem toda aqui em cima e você não precisar cobrar nunca no meio do ano o resultado, a falta de atividade, porque não está vindo, não está cumprindo com o seu compromisso como líder, não está comparecendo. Não, imagina como seria uma maravilha se aqui tivesse cheio de crente formiga, de líderes que não precisam de supervisores, que não precisam de pessoas para estarem avaliando. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente entende que o papel do pastor, quando lá em Atos capítulo de número 7, os pastores estavam gastando muito tempo, os apóstolos, estavam gastando muito tempo na organização, na distribuição do alimento para as viúvas, tendo que se envolver com trabalho burocrático. Aí Deus deu inspiração para eles, eles disseram assim: não está certo a gente ficar fazendo isso. Pastor, onde é que está isso? É só você abrir, põe aí na tela Atos, capítulo de número 7. Coloca na tela aí. Atos. Melhor, capítulo 6. Versículo 3. 2.
6:2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o que, gente? O ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Olha o próximo versículo. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. Quem vai cuidar das burocracias da igreja? Esses homens. Quais são as características deles? Bom testemunho, cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Eles vão cuidar disso. E nós? Vamos fazer o quê? Nós precisamos ter tempo para a gente se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Mas qual o pastor que consegue se dedicar só a essas duas coisas aqui? Me diga qual é. Por que ele não consegue ficar exclusivo para essas duas coisas? Porque ele tem que ficar resolvendo problema, burocracias, se preocupando com lideranças que receberam suas responsabilidades e não cumpriram. Resolvendo picuinhas que ele não tinha que estar perdendo tempo resolvendo. A formiga, Provérbios, para a gente terminar, 6 e 7. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Se o pastor tiver, ela faz. Se não tiver, ela faz do mesmo jeito. Aí ele diz, verso 8, como nós já falamos, assim armazena as suas provisões no verão. A formiga sabe avaliar e aproveitar o tempo bom de Deus na sua vida. E a gente não sabe. A gente quer descansar quando tem que trabalhar. E quer trabalhar na hora de descansar. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Aí o sábio, a sabedoria, na verdade, que está fazendo aqui essa pergunta, no verso 9, faz uma pergunta para esse a quem ela está convidando para se sentar no chão e contemplar a formiga. Até quando vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Aí o verso 10 é uma resposta, né? É assim que os estudiosos analisam esse texto, que o verso 10 é uma resposta do preguiçoso para a sabedoria. Né? Quando a mãe pergunta para o menino, menino, que hora tu vai se levantar, menino? Aí ele responde, não mãe, eu estou só tirando uma soneca. E não fez nada de manhã, menino, de tarde tu já está cansado, já está deitado. Aí ele diz, não, estou só tirando um cochilo. Dá 8 horas da manhã, a mãe chama. Não, vou dormir mais um pouquinho. Não é isso que está dizendo aí? Olha aí no texto. Provérbios 6 e 10. Levanta, menino, vai estudar, menino. Aí ele diz, não, vou dormir só mais um pouquinho. Aí dá 9 horas. Chama, menino, levanta. Vem pelo menos tomar café. Nem para tomar café ele não levanta. De preguiça. Não acorda para não sentir fome. Entendeu? Aí o que ele diz? Eu vou dormir mais um pouco. Aí vira para o outro lado. Olha o que a Bíblia diz aí. Veja se eu estou inventando aí alguma coisa. Cruzando um pouco os braços. Aí ele cruza o braço, vira para o outro lado. E dorme mais um pouco. Aí lá vai dar 10 horas. Aí dá 11. Aí dá 12. Aí ele acorda. Tem café da manhã, mãe?
Tem lanche? Não, meu filho, já tem almoço, já é meio-dia. Já? Mas passou ligeiro. O preguiçoso não vê, não aproveita a vida, ele perde tempo que deveria estar trabalhando, produzindo, estudando, fazendo uma coisa útil. Moça, as moças aí que querem casar, não vá na casa do seu namorado de noite não, vá de manhã. Se você quiser um rapaz para namorar, não vá, não passe no final de semana não, final de semana ele está arrumadinho, né? Acordado, e nem de noite. Você dá uma passada para saber se você tem que, se você, por exemplo, né, quer realmente enfrentar a vida com esse rapaz, você passa na casa dele 8 horas da manhã, vê o que ele está fazendo nesse horário. Aí fala assim para a mãe dele, chama fulano. Aí espera ele vir, aí vê a cara que ele vai aparecer na porta. Aí dependendo da cara que ele aparecer, né, aquela cara de sono dizendo, não, já estava acordado. Mentiroso. Além de preguiçoso, é mentiroso. Já estava acordado. Aí você sabe se você pode entrar e enfrentar a vida com essa pessoa ou não. Porque agora nós temos uma cultura que gera preguiçoso. Como, pastor? Porque antigamente, tá certo? Antigamente era o seguinte, a criança tinha que estudar, essa questão de estudo sempre foi obrigatório, né? A criança estudava, eu não me refiro aqui ao trabalho escravo infantil, não estou me referindo a isso. Mas eu sempre estudei, sempre tive tempo para brincar em casa, brincar na rua, né? Botar as travinhas na rua e brincar no meio da rua de bola, no asfalto, brincar de pega ladrão, de não sei o que mais lá, de tudo quanto tinha para brincar na rua eu brinquei. Mas tinha o tempo de trabalhar. Não forçado, eu ia porque eu queria. Mas eu ia também porque meus pais me incentivavam. Quando eles iam trabalhar, eu ia com eles. E nunca morri. E não tenho medo de trabalhar. E arrumo 2, 3, 4 empregos. Quanto tempo mais Deus me permitir eu administrar, porque eu gosto também de administrar meu tempo para descansar. Mas eu não tenho medo de trabalho. Agora, com essa orientação que tem aí, que a criança não pode pegar uma vassoura, não pode levantar o prato de cima da mesa e levar para a pia, não pode trabalhar, não pode ganhar uma palmada. Essa é a cultura esquerdista por aí. É o coitadinho, né? Com esse tipo de cultura, sabe o que a gente está criando? Preguiçoso, marmanjo que não quer trabalhar, bandido, porque ele vai querer as coisas um dia, não vai ter condição, e aí um amigo da rua vai dizer, tem um jeito mais fácil de você conseguir, porque ele não sabe trabalhar. Tá? Então, essa orientação aí de que a criança não pode fazer nada, tá? Isso aí, põe isso aí na lata do lixo, que isso não serve para nada. Tá certo? Eu não estou aqui dizendo que a criança não tem que ir para a escola, não. A criança tem que, na hora de brincar, brincar, na hora de estudar, estudar. Mas botar a criança para ajudar você a fazer o que você faz, não mata, não. Você não morreu, está aqui, vivinho. Então vamos agradecer a Deus. Que o Senhor nos dê graça para que a gente não crie os nossos filhos segundo essa filosofia atual do mundo, mas que a gente crie os nossos filhos baseados aqui, ó, na palavra. A palavra tem orientação, se precisar corrigir, corrija. Precisar dar a palmada, dê a palmada, bata na bunda, porque aí não tem mais carne, tá certo? Se precisar dar uma cinturãozada, dê uma cinturãozada. Tá? Não é para espancar, isso aí é crime, espancamento é crime, tá?
Agora, dá uma palmada, dá uma cinturãozada, não mata de jeito nenhum, tá? E bote para trabalhar. Bote para trabalhar cedo, ajudando você. Não é para trabalhar para os outros na rua, não. Vendendo coisa na rua, não é isso que eu estou dizendo aqui, não. Mas ajudar o que você faz, né? Ajudar o pai, ajudar a mãe, naquilo que vocês realizam, naquilo que vocês fazem.